Capítulo 12. O depoimento de Alice. Aqui! Exclamou Alice, esquecendo-se no calor do momento do quanto havia crescido nos últimos minutos. Levantou-se tão afoita que derrubou a bancada do júri com a barra da saia e arremessou todos os jurados sobre os demais presentes. Vê-los todos espalhados pelo chão a fez-se lembrar do aquário de peixinhos dourados que virara sem querer na semana anterior. « Ai, eu sinto muito! » lastimou consternada. E começou a recolhê-los do chão o mais depressa possível, pois o acidente com os peixinhos dourados não lhe saía da cabeça, deixando-lhe com a vaga impressão de que todos morreriam se ela não os recolhesse imediatamente e os devolvesse à tribuna. « O julgamento não pode continuar, » declarou o rei muito sóbrio, até que os jurados estejam todos de volta aos seus lugares. Todos eles, frisou o monarca, encarando a menina com severidade. Alice olhou para a bancada e notou que, na pressa, colocara o lagarto de cabeça para baixo, e o pobrezinho balançava a cauda pesaroso, sem conseguir se mexer. Ela se apressou para corrigir o erro e o restabeleceu de pé. Não que faça muita diferença, pensou consigo mesma. Pois, levando em consideração sua atuação no julgamento, tanto faz estar de um jeito ou de outro. Assim que os jurados se recuperaram do susto de serem derrubados e se reposicionaram com suas respectivas lousas e lápis, puseram-se a registrar minuciosamente a história do acidente, com exceção do lagarto, que parecia abalado demais para qualquer coisa, a não ser ficar parado, boquiaberto, com olhos fixos no teto do tribunal. « O que você sabe sobre o roubo? » perguntou o rei para Alice. « Nada, » respondeu. « Nadinha de nada? » insistiu o rei. « Nadinha de nada, » repetiu Alice. « Isso é muito importante, » disse o rei, virando-se para os jurados, que começaram a anotar as palavras em suas lousas, mas foram interrompidos pelo coelho branco. Vossa Majestade quis dizer desimportante, é claro, corrigiu em tom respeitoso, mas franzindo a testa e fazendo caretas enquanto falava. Claro, claro, eu quis dizer desimportante, apressou-se em emendar o rei, repetindo baixinho para si mesmo. Importante, desimportante, desimportante e importante. Como se testasse as palavras para decidir qual soava melhor. Alguns jurados escreveram importante e outros desimportante. Alice reparou, pois estava próxima o bastante para ver as lousas. Não faz a menor diferença, tornou a pensar. Nesse momento, o rei, que andara ocupado escrevendo em seu bloco de notas, rosnou. Silêncio! E leu em voz alta. Regra 42. Todas as pessoas com mais de 1 quilômetro de altura devem se retirar do tribunal. Todos olharam para Alice. Eu não tenho 1 quilômetro de altura, justificou. Tem sim, afirmou o rei. Tem quase 2, acrescentou a rainha. Bem, seja como for, não vou sair daqui, disse Alice. Além do mais, nem é uma regra de verdade. O senhor acabou de inventar. É a regra mais antiga do livro, assegurou o rei. Então deveria ser a regra número 1, retrucou Alice. O rei empalideceu e fechou depressa seu bloco. Vamos ao veredicto, disse aos jurados, com a voz num sopro trêmulo. Ainda temos muitos depoimentos, Vossa Majestade, por favor, interrompeu o coelho branco, saltitando afobado. Um novo documento acaba de surgir. Do que se trata,
quis saber a rainha. Ainda não abri, disse o coelho branco. Mas parece ser uma carta escrita pelo prisioneiro para alguém. Só pode ser, disse o rei, a não ser que tenha sido escrita para ninguém, o que não é assim tão raro, você sabe. Está endereçada a quem? Indagou um dos jurados. Não está endereçada, explicou o coelho branco. Na verdade, não tem nada escrito do lado de fora. Ele desdobrou o papel e disse: Não se trata de uma carta, no fim das contas. É um poema. Foi escrito com a letra do prisioneiro? Perguntou outro jurado. Não, respondeu o coelho branco. Isso que é o mais estranho. Os jurados pareciam intrigadíssimos. Ele deve ter imitado a letra de alguém, considerou o rei. Os jurados se animaram novamente. Por favor, Vossa Majestade, pleiteou o valete. Eu não escrevi e eles não têm como provar minha autoria. Não há sequer um nome assinado no final. Se você não assinou, a situação é ainda mais grave, disse o rei. Você devia realmente estar tramando alguma coisa, ou teria assinado seu nome como qualquer homem honesto. A fala do monarca foi saudada com uma salva de palmas dos jurados. De fato, era a primeira coisa inteligente que dizia desde o início do julgamento. Isso prova que ele é culpado, declarou a rainha. Não prova nada, discordou Alice. Vocês nem sabem o que está escrito aí. Leia o poema, disse o rei. O coelho branco pôs os óculos e indagou. Por onde devo começar, Vossa Majestade? Comece pelo começo, respondeu o rei, muito sério. E continue até chegar ao final. Só então pare. O coelho branco leu os seguintes versos. Disseram-me que com ela fostes ter, e de mim andaras com ele a falar. Ela tratou logo de me enaltecer, mas disse-lhe que não sei nadar. Ele disse que não foi, o que é mesmo verdade. Se ela apurar, tudo rui, e talvez já seja tarde. Dei um para ela, eles deram dois. Tu nos destes três ou mesmo mais. Os que ele deu voltaram depois, embora fossem meus lá atrás. Se, porventura, eu ou ela formos envolvidos na confusão, à tua palavra ele apela e os liberte da prisão. Cheguei a crer que tu eras, antes de ela perder a razão, um obstáculo deveras entre ele, nós e a situação. Ele não deve nunca saber que ela dentre todos o escolheu, pois isso tem de permanecer um segredo só meu e seu. É o depoimento mais importante que ouvimos hoje, afirmou o rei, esfregando as mãos. Agora os jurados devem... Se algum deles puder explicar o que foi lido, disse Alice. Ela crescera tanto nos últimos minutos que perdera qualquer receio de interromper o rei. Eu lhe darei uma moeda. Não creio que esse poema tenha algum significado. Todos os jurados anotaram nas lousas. Ela não crê que o poema tenha algum significado. Mas nenhum deles ousou explicá-lo. Não ter nenhum significado, disse o rei, nos poupa de um baita trabalho, sabe? Pois não precisamos encontrá-lo. Mesmo assim, não sei não, prosseguiu, apoiando o papel no joelho e o examinando de soslaio. Ainda acho que tem algum significado. Mas disse-lhe que não sei nadar. Você não sabe nadar, não é mesmo? Perguntou ao valete. O valete sacudiu a cabeça entristecido e retrucou.
Por acaso pareço saber? O que, é claro, não parecia nem um pouco, já que era uma carta de papelão. Está bem? Disse o rei, que prosseguiu relendo os versos em voz baixa. O que é mesmo verdade? Isso se refere ao júri, é claro. Dei um para ela, eles deram dois. Aqui deve ser o que ele fez com as tortas. Mas termina com voltaram depois, relembrou Alice. Exato, e aqui estão elas. Exclamou o rei triunfante, apontando para as tortas à mesa. Isso está mais do que visível, mas antes de ela perder a razão... Você nunca perde a razão, não é mesmo, minha cara? Perguntou a rainha. Nunca! Exclamou furiosa, arremessando um tinteiro no lagarto. O coitado do Bill havia desistido de escrever na lousa com o dedo quando percebeu que não deixava marca alguma. Ao ser atingido, pôs-se depressa a escrever novamente, aproveitando a tinta que escorria pelo seu rosto antes que secasse. Então esta é uma acusação desarrazoada, Concluiu o rei, ostentando um largo sorriso. Fez-se silêncio mortal. é um jogo de palavras. Acrescentou em tom ofendido, e todos riram. Que o júri anuncie seu veredito. Repetiu o rei pela 20ª vez naquele dia. Não, interditou a rainha. Primeiro a sentença, depois o veredito. Que maluquice! Exclamou Alice em voz alta. Onde já se viu anunciar a sentença antes do veredito? Cale-se! Ordenou a rainha, roxa de ódio. Não me calo, retrucou Alice. Cortem-lhe a cabeça! Gritou a rainha. Ninguém se mexeu. Ninguém dá a mínima para vocês, declarou Alice, que havia crescido até alcançar seu tamanho natural. Não passam de um baralho de cartas. Nesse exato momento, o baralho inteiro se ergueu no ar e desceu sobre a cabeça de Alice. Ela deu um gritinho, meio de medo e meio de raiva, e, abanando as mãos, tentou se desvencilhar das cartas. De repente, viu-se deitada à beira do rio, com a cabeça no colo da irmã, que delicadamente removia algumas folhas soltas que caíram das árvores no rosto de Alice. Acorde, Alice querida, disse a irmã. Que soneca demorada, hein? Tive um sonho tão esquisito, exclamou Alice, relatando em seguida tudo o que podia lembrar das estranhas aventuras que vocês acabaram de ler. Quando ela terminou, sua irmã lhe deu um beijo e disse: Foi um sonho realmente esquisito, minha flor, sem a menor dúvida. Mas agora, vá tomar seu chá. Está ficando tarde. Alice então se levantou e saiu correndo, pensando que o sonho, embora esquisito, fora absolutamente maravilhoso. A irmã de Alice permaneceu sentada no mesmo lugar, com o queixo apoiado na mão, contemplando o poente e pensando na pequena Alice e em suas extraordinárias aventuras. Logo, ela própria cochilou, e eis que ela sonhou. Primeiro, sonhou com a própria Alice e sentiu novamente como se as mãozinhas dela estivessem sobre seus joelhos e os brilhantes olhos acesos dela fitassem os seus. Podia ouvir direitinho sua voz e havia diante de si a repetir aquele gesto característico de sacudir a cabeça para afastar o cabelo que sempre lhe caía sobre os olhos. Enquanto a ouvia ou imaginava ouvir, tudo à sua volta parecia ganhar vida, conforme as estranhas criaturas do sonho de Alice tornavam-se reais. A relva crescida farfalhou aos seus pés quando o coelho branco passou apressado,
O rato medroso cruzou a poça ao lado espirrando água. Ela podia ouvir o tilintar das xícaras de chá enquanto a lebre de março e seus companheiros compartilhavam o lanche sem fim. E podia ouvir a voz estridente da rainha sentenciando seus infortunados convivas à morte. Escutou os espirros da bebê porca, acomodada no colo da duquesa, enquanto a louça se espatifava nas paredes ao seu redor. O grito esganiçado do grifo, o som do lápis do lagarto sobre a lousa, o ruído abafado dos porquinhos da Índia, sufocados no tribunal. Todos esses sons invadiram seus ouvidos, misturados aos soluços distantes da desaventurada tartaruga de mentira. Ficou sentada de olhos fechados, imaginando-se no país das maravilhas. Embora soubesse que, se os abrisse, voltaria para a amassante realidade, onde o farfalhar na relva era provocado pelo vento. As águas do rio mais crespas, graças às ondulações dos juncos, onde o tilintar das xícaras era tão somente o som dos sininhos das ovelhas, e a voz da rainha, o chamado do menino do pastoreiro. Todos os outros sons esquisitos, como os espirros do bebê, o tom esganiçado do grifo, iriam se transformar, ela sabia bem, na ruidosa balbúrdia da fazenda. E os soluços confrangidos da tartaruga de mentira seriam apenas os mugidos do gado à distância. Por fim, imaginou como a irmãzinha se tornaria futuramente uma mulher adulta e como conservaria na maturidade o mesmo coração singelo e amoroso do tempo de menina. Imaginou-a cercada de crianças, que a fitariam com olhos ávidos e acesos, enquanto ela relataria muitas histórias fantásticas, talvez até mesmo seu antigo sonho sobre o País das Maravilhas. Desejou que a Alice adulta pudesse ser compassiva com as tristezas banais das crianças, bem como regozijar-se com suas alegrias corriqueiras, lembrando-se de sua própria infância e dos dias felizes de verão.